Independente da sua crença, um fato incontestável é que a Bíblia é um livro extremamente importante que conseguiu levar seus ensinamentos durante milênios a povos de todas as nações. Ela foi escrita por vários autores em tempos distintos, incluindo personagens conhecidos e desconhecidos, indo de servos até reis, que discorreram sobre uma infinidade de temas, entre eles finanças pessoais. Existem mais de 2.000 citações em toda a Bíblia que falam sobre dinheiro e comportamento financeiro, e nesse vídeo eu separei para vocês 5 dessas citações que eu acho extremamente importantes e muito atuais. O primeiro conselho veio do rei Salomão, em que ele dizia que nós devemos evitar pegar empréstimos. Salomão era filho do famoso rei Davi. Ele subiu ao trono aos 20 anos de idade, logo após a morte de seu pai. Apesar da pouca idade, era conhecido e respeitado em todo o reino de Israel por ser um homem muito sábio. Seu reino correspondia a uma extensa faixa que ia desde o rio Eufrates até o acesso ao Mar Vermelho, onde estabeleceu importantes rotas comerciais pelo Oceano Índico, além de outras que iam até o sul da Espanha. Por sinal, a atuação comercial que mais lhe trouxe dinheiro foi exatamente o comércio marítimo. Devido às taxas cobradas pelos tráfegos das mercadorias, além de impostos cobrados da população, Salomão foi provavelmente o rei mais rico da história da humanidade. Vejamos o que Salomão fala a respeito de pegar empréstimos no livro de Provérbios, capítulo 22, versículos 26 e 27. Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti? Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, o endividamento dos brasileiros alcançou o maior nível histórico já registrado. 77,9% da população está endividada. Além disso, um estudo realizado pelo Deep Center mostrou que a chance de o brasileiro não conseguir recuperar uma dívida ou parcela em atraso em até 30 dias após o vencimento é de quase 32%. E essa probabilidade sobe para mais de 95% em uma dívida acima de 6 meses. Mas vamos para o nosso segundo conselho, que é: tenha uma reserva de emergência. Em Provérbios 21:20 diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Na época de Salomão, o azeite era utilizado não só para a culinária, mas também para medicina, perfumes e combustíveis empregados na iluminação, de tal forma que se configurava um item indispensável de se ter em casa. O texto bíblico é enfático em dizer que o tolo devora tudo que pode. Sendo assim, é prudente que você faça uma reserva de emergência com seu salário, para que, em um momento de necessidade, tenha de onde tirar. A história de José no Egito é um exemplo de como montar uma reserva de emergência. José foi governador do Egito e durante 7 anos de prosperidade, ele ordenou que fossem cavados fossos na terra e construídos celeiros para armazenar mantimentos. Dessa forma, durante os 7 anos seguintes, que foram de seca, ele conseguiu abastecer toda a população, mesmo em tempo adverso. Mas vamos para o nosso terceiro conselho, que é: tenha mais de uma fonte de renda. Em Eclesiastes 11:6 diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Inclusive, nesse vídeo aqui eu já mostrei para vocês 3 formas ridículas de faturar mais de um salário mínimo por mês usando apenas a internet. O link vai estar aqui na descrição. Você também deve considerar diversificar os seus investimentos, aprendendo um pouco sobre o mundo das ações e fundos imobiliários, além, é claro, da renda fixa. Entendido isso, vamos agora para o nosso quarto conselho bíblico sobre finanças, que é: planeje e avalie os riscos.
No livro de Lucas 14, de 21 a 30 diz: Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? Para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: Este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Não é difícil encontrar matérias que mostram obras que não foram concluídas por conta de um mau planejamento financeiro de seus custos. Da mesma forma que acontece no mundo corporativo, suas finanças particulares também precisam ser bem planejadas. Lembre-se que imprevistos acontecem e você precisa estar preparado para lidar com eles. Entendido isso, nós podemos passar agora para o quinto conselho bíblico sobre finanças, que é exatamente: aprenda a investir. A parábola dos talentos, contada por Jesus, termina com a seguinte advertência ao servo que não conseguiu multiplicar os seus recursos. Mateus capítulo 25, verso 26 diz: O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Servo mau e negligente. Foram essas as palavras utilizadas para aquele que não conseguiu multiplicar os seus recursos. Lembre-se, investir não é uma atribuição apenas de quem tem muito, é, sobretudo, para quem tem pouco, porque só assim é que você vai conseguir mudar a sua realidade.